Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a esta mesa redonda que queremos que se transforme numa conversa de comemoração dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Consequência direta do 25 de abril de 74, em primeiras eleições livres no Portugal democrático. Em 25 de abril de 75, elegemos a Assembleia Constituinte, que trabalhou, que elaborou a Constituição, que depois foi aprovada em 2 de abril de 76. Comemoramos este ano 50 anos da Constituição. É para falarmos da Constituição e dos direitos das mulheres, em especial, e naquilo que a Constituição significa para a defesa dos direitos das mulheres em Portugal, que hoje aqui nos juntamos. Mas poderemos falar daquilo que vocês entenderem por bem colocar. Para esta conversa temos especialmente mulheres, a Margarida, que tem 18 anos, que é aqui de Montemor, estudante da escola secundária, a Liliana. Eu depois faço a apresentação mais completa. Mas agora, Liliana Barroso, que é enfermeira no Serviço de Urgência Básica aqui em Montemor. A Luanda Cosetti, que diz aqui na apresentação dela, que eu escolhi, brasileira mais... Vamos ver como é. Característica. É a mais lusófona das cantoras, filha de pai português, o jornalista Alípio de Freitas. Um homem que valeria a pena contarmos a história, hoje não, a não ser que a Luanda queira. E depois a Sandra Esteves, advogada, e a Tânia Teixeira, arquiteta. Portanto, uma diversidade de profissões, de situações pessoais, que com certeza nos farão trazer aqui visões diferentes daquilo que a Constituição significa para nós enquanto mulheres. Queria, antes de começar, agradecer o convite da Câmara para organizarmos em conjunto esta iniciativa e dar a palavra ao Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, se nos quiser dizer alguma coisa para começar. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer poder estar aqui nesta mesa redonda. Queria, em primeiro lugar, saudar o Movimento Democrático de Mulheres, uma organização que, ao longo de décadas, ainda antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, garantiu a luta pelos direitos das mulheres, em circunstâncias extraordinariamente difíceis. Muito conquistamos, alguma coisa temos vindo a perder e, infelizmente, estamos num momento de regressão social, aliás, ao nível de todos os direitos, e por isso é importante que possamos insistir nestas mesas redondas e noutras iniciativas que chamem a atenção para a importância de preservar e, sobretudo, praticar os direitos das mulheres. Há uma coisa que às vezes só aprendemos quando as perdemos. Costumo dizer que, enfim, muitos não se lembram, mas aqui na cidade de Montemor, antes Vila, em 74, havia ainda muitas casas que não tinham água. Aliás, a maior parte do concelho não tinha água. Hoje só se lembra da água e da importância que a água temos quando abrimos a torneira e ela falha. A questão dos direitos é um pouco isto. Nós temos que defendê-los, praticá-los dia a dia para que eles possam, de facto, ser exercidos. Portanto, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Movimento Democrático das Mulheres, que em todo o país tem desenvolvido estas ações que são absolutamente fundamentais. Saúde a Vitalina Roque, e vão-me permitir que, em nome da Vitalina, na pessoa da Vitalina, saúde todas as mulheres que aqui estão presentes. A Vitalina passou por muitos cargos, foi também Presidente da Assembleia Municipal de Montemor, foi vereadora,
um papel destacado em muitas das conquistas que conseguimos aqui em Montemor e em muitos dos serviços públicos que hoje prestamos aqui em Montemor. E, portanto, é uma enorme honra, digamos, poder ter aqui a Vitalina e podermos tê-la como moderadora desta mesa redonda. Uma nota para dizer que estamos a viver tempos muito difíceis, a todos os níveis, antes de mais tempos de guerra, tempos em que as primeiras vítimas são habitualmente as mulheres e as crianças, e a guerra parece que se vai estendendo como uma mancha tremenda que parece que está longe, mas que nos pode atingir. Vivemos tempos muito perigosos e, portanto, é importante que, como antes do 25 de Abril, quando os nossos amigos, filhos, netos morriam numa guerra injusta, a guerra colonial lá fora, nas colónias portuguesas, nas ex-colónias portuguesas, perderam a vida nessa altura mais de 10 mil jovens portugueses e outros tantos ou mais africanos. É bom recordar que a guerra nunca é uma solução e que temos que continuar a dizer não à guerra e sim à paz. As mulheres, as crianças são, desde logo, os mais interessados, eu diria, não os mais interessados, mas aqueles que, naturalmente, se têm que levantar com maior força para o dizer. Portanto, esta questão que hoje vivemos é perigosa. Mas também estamos a viver as questões da regressão dos direitos. E, de facto, como a Vitalina já disse, em 1976, faz agora 50 anos, foi aprovada a Constituição da República Portuguesa, este livrinho, foi por isso que eu fui ali buscar, que aqui está. Nós vamos procurar distribuí-lo às escolas e mais algumas pessoas que o queiram ao longo deste ano, não para que vocês, leiam estas letras pequeninas, mas porque a partir destas letras pequeninas que aqui estão, está exatamente muito daquilo que é a nossa vida hoje, aquilo que ganhamos, que conquistamos ao longo de 50 anos e aquilo que podemos perder se não continuarmos a bater-nos e a lutar para que esses direitos não sejam perdidos. E, portanto, o que é importante ver é como é que estes direitos que estão na Constituição se traduziram na nossa vida real. E o que é facto é que, tendo uma das Constituições mais avançadas do ponto de vista dos direitos políticos, económicos, sociais, culturais do mundo, o que é facto é que esses direitos ainda não estão totalmente consignados na nossa realidade diária. Podíamos ir por muitas áreas, citarei apenas uma, que é, e algo que ainda nos animava nas lutas, quando éramos jovens, antes do 25 de Abril, que era o salário igual para trabalho igual. Bem, isso ainda não foi conseguido. Hoje ainda temos uma diferença significativa em termos salariais. É claro que a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores, ganham valores miseráveis em termos de trabalho. O nosso salário mínimo é absolutamente miserável. Mas o que é facto é que é importante que as mulheres não sejam ainda mais penalizadas por essa via. E os dados estatísticos mostram que continuam a ser. É um dado. Mas há outras questões, elas certamente, algumas destas questões falarão, mas deixem-me tomar nota que é coisas que hoje nos parecem lá longe, coisas que nunca teriam acontecido, mas eu lembro, por exemplo, também vou só dar o exemplo, que se uma mulher quisesse sair do país antes do 25 de Abril, tinha que pedir autorização ao marido. Não podia sair sem uma autorização escrita do marido. E por aqui podíamos ir para fazer aqui, sublinhar a memória que é importante, porque é com essa memória, com as raízes, nessa memória que nós precisamos defender aquilo que temos e construir o futuro. Não vos quero incomodar mais. Espero que possamos todos participar desta mesa redonda. Quero mais uma vez agradecer ao MDM ter aceito o nosso convite para fazer esta mesa redonda e, sobretudo, às convidadas terem aceito vir até à Biblioteca Pública de Montemor, uma conquista pós-25 de Abril, que também muito beneficiou as mulheres, para podermos ter esta conversa aqui com as experiências de cada um. Uma boa mesa redonda, muito obrigado por terem vindo, aproveitem o dia da manhã, Dia Internacional da Mulher,
temos um programa com várias propostas. Permitam-me que saliente durante a manhã, enfim, algumas atividades no Parque Urbano e que saliente o espetáculo que teremos no Curso Medo, às 5h30 da tarde. A mulher é uma arma, em que convidamos também um coletivo de mulheres, eu acho que também vai participar, para, enfim, nos trazer exatamente música, cultura, boa disposição, mas também a presença da necessidade da luta a este nível. A todos, a todas, um bom Dia Internacional da Mulher. Então, a Constituição da República Portuguesa reconheceu pela primeira vez em Portugal às mulheres o direito à igualdade no trabalho, na família e na sociedade. E isso não é nada de pouco importante, porque antes havia muitos direitos que não eram reconhecidos às mulheres. Nós tivemos aqui em Montemor uma Presidente da Câmara, temos várias Presidentes da Junta ao longo dos anos. Seria uma situação completamente impensável, proibida mesmo antes do 25 de Abril. Algumas profissões não eram permitidas às mulheres. As enfermeiras, se casassem e tivessem filhos, tinham que deixar de ser enfermeiras. Estava escrito na lei. Havia algumas outras questões que era pelo costume, por tradição, mas estas eram da lei mesmo. Portanto, estar na lei a igualdade de direitos no trabalho, em todas as situações sociais, na família, o homem era o chefe da família. Eu tinha 19 anos, o meu pai teve que me dar emancipação para eu poder ir ao estrangeiro e para poder tirar a carta. Portanto, com menos de 21 anos, não éramos mulheres. E depois, se os pais ou os maridos não autorizassem, algumas coisas também não. Portanto, às vezes fazemos um sorriso com estas coisas, porque parece que é um disparate enorme, e era um disparate enorme. Mas, se não tivermos muito cuidado, podem voltar a ser realidades. Portanto, vale a pena conhecer bem a nossa Constituição. E a primeira pergunta que eu fazia, porque para mim a Constituição é uma esperança, uma questão de segurança para aquilo que são os direitos das mulheres ainda hoje em Portugal. Para as nossas amigas aqui de mesa, eu gostava de saber uma primeira questão assim geral, para uma resposta bastante breve, e depois a ideia é fazer uma pergunta mais específica em relação à área de atividade de cada uma, que vocês responderão naturalmente como entenderem. Uma primeira é como é que sentem que a Constituição influencia, direto ou indiretamente, a vossa vida enquanto mulheres. Podemos começar por aquele lado, pela Tânia. Eu creio que, se não fosse a Constituição Portuguesa, eu não faria aquilo que faço hoje. Provavelmente nem sequer teria estudado, não teria um curso superior. Portanto, lá está, antes do 25 de Abril, ser arquiteta, mulher, num mundo de homens, empreiteiros, engenheiros, não era tarefa fácil. Também tenho que viajar muito com essa profissão, portanto, provavelmente teríamos que ter sempre a autorização do companheiro, do pai, ou seja, seria absolutamente impensável. Também em termos de vida pessoal, nós condividimos muito, eu e o meu companheiro, todas as tarefas de paternidade, que também isto era uma questão que também não era um dado adquirido, portanto, lá está, sem a Constituição Portuguesa, acredito que o meu percurso não seria o percurso que foi, portanto, depois posso desenvolver um pouco mais na pergunta mais dedicada. Ok, obrigada. Sandra? Sim. Como é que influencia? Influencia, ainda hoje influencia. O primeiro contacto que tive concreto com a Constituição foi quando entrei para o curso de Direito e tive Direito Constitucional. E, entretanto, porque eu já tinha ouvido falar da Constituição, mas nunca tinha lido a Constituição. E quando eu peguei neste livrinho e li, eu fiquei completamente fascinada.
Na verdade, salvo melhor opinião, eu acho que, por exemplo, se Portugal levasse à letra e à vida de todos nós tudo o que está aqui escrito, nós não precisávamos de mais nada para ser o melhor país do mundo, porque está tudo mesmo aqui escrito. É tão simples e está de uma forma tão objetiva. Aliás, eu fiquei tão fascinada que quando na minha faculdade nós tínhamos orais obrigatórios, mesmo que tivéssemos a melhor nota, tínhamos que ir ao oral. Tiveram que me mandar calar em Direito Constitucional, porque eu não só respondia àquilo que me perguntavam, como respondia a tudo mais. E inclusivamente passei esse fascínio para o meu filho, que houve uma vez, eu falava tanto da Constituição, que uma vez fui chamada à escola, porque a professora disse que não se podia fazer aquilo, e ele disse, não, isso é inconstitucional, e então, portanto, a importância, está tudo aqui, eu não vou falar muito, mas a importância é essencial. E é muito importante mantê-la como está, porque não é por acaso que, ciclicamente, estão sempre a tentar alterar o conteúdo da Constituição. E não é por acaso, basta lê-la para perceber porque é que a querem alterar. Obrigada. Luanda. Eu? Sim. Bom, boa tarde. Eu acho que, falando de maneira geral das constituições, eu acho, né, a brasileira, a portuguesa, que é a nossa aqui no caso agora, que tendo 50 anos esse ano, significa que foi pós-25 de abril pelas datinhas, né, e tal. E, principalmente como sociedade, entender o que é um direito garantido, né, e o direito que nos foi concedido. Eu acho essas coisas semânticas muito interessantes, que na maioria das vezes as mulheres foi concedido o direito a alguma coisa que não era antes. Só nessa situação de você pensar que esse direito é garantido a todos e às mulheres foi concedido, significa que a luta ainda é muito grande, porque a gente ainda tem que mudar muito isso. Brinco, digo que nós, as mulheres, somos a maior minoria do mundo, né? Estamos ali. E creio que uma Constituição bem lida e bem aplicada pode ser guardada na gaveta, porque entra na memória do dia a dia, na memória da prática. Eu acho que existe pouca prática entre o que está escrito na Constituição e o que a sociedade leva adiante, né? Esse é o grande problema. Sair daqui, desse lugar tão bonito, porque é um lugar bonito, é um livro bonito, é belo você ler, né? Por exemplo, no meu caso da arte, diz que todo artista tem direito não só à criação, não sei o quê, como à fruição. A fruição acho que é a parte mais importante para nós nessa história de como artista na Constituição. Mas a gente tem que sair desse lugar de, como é bela essa leitura, para a prática, né? Só que nesse caminho entre a bela leitura e a prática existe a luta. E geralmente a luta é desagradável. E é por isso que a gente não gosta muito dela, mas temos que passar a gostar, porque está difícil. É isso. Obrigada. Liliana. Obrigada. Não queria deixar de começar sem antes agradecer o amável convite do MDM e a recepção também da Câmara Municipal de Montemor e enfim, de parabenizar por este evento que é maravilhoso e agradecer por isso. De facto, a pergunta é complexa, é simples, é para responder de forma rápida, mas do meu ponto de vista a Constituição tem um grande impacto, por um lado, profissional. Como já foi dito, eu sou enfermeira e, portanto, eu todos os dias, o meu trabalho é na saúde e é na prestação dos serviços e do serviço de saúde e, portanto, grande responsabilidade nesse sentido, mas tem um impacto pessoal em mim, porque a Constituição, ela é um documento escrito, mas que foi o culminar, digamos assim, de uma construção coletiva, de uma luta coletiva e, portanto, acabou por ficar plasmado num documento escrito uma série de direitos que a mim, pessoalmente, me impactaram muito, porque, e eu já tenho dito isto várias vezes, eu tive a oportunidade de usufruir de muitos dos direitos que estão escritos na Constituição, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, e há uma transformação tão grande em mim, por exemplo, em relação à minha mãe que não andou à escola, que aprendeu a ler e a escrever durante a reforma agrária, e eu hoje sou enfermeira, fiz a minha licenciatura, o meu mestrado, o meu doutoramento, portanto, tudo isto possível porque está escrito na Constituição, mas não só porque está escrito, porque foi levado à prática e que o tornou possível. Portanto, o impacto em mim é enorme, não seria a pessoa que sou hoje sem a Constituição, sem esta Constituição
Constituição tão avançada que nós temos, e é por isso que eu também estou aqui neste momento e sempre estou disponível para a defender e para lutar por ela. Portanto, em mim tem este duplo impacto pessoal e profissional, porque pratico todos os dias, levando aos outros também o direito à saúde. Obrigada. E tu, Margarida? O primeiro contacto que eu tive com a Constituição foi quando me convidaram para este projeto, mas eu acho que foi importante porque, efetivamente, é um documento que há muitos anos atrás me concedeu o direito que eu exerço todos os dias. E é um documento que também me permite estudar aquilo que quero e seguir aquilo que quero na vida, e lutar pelos meus direitos quando eles não são correspondidos. E acho que isso é bastante importante. Obrigada. Então, esta ronda já não foi nada mal, digo eu. Então, agora passava uma segunda volta de questões, então, mais em concreto ligadas com a área de profissional ou de vida de cada uma, que vocês responderão naturalmente como entenderem melhor. Sandra é advogada, é membro da Direção Nacional do Movimento Democrático de Mulheres, nasceu no limiar da liberdade e escolheu o curso de Direito por acreditar ser o que melhor permitia fazer a diferença na luta contra as injustiças e as desigualdades. Isto é da opinião da Sandra. O que eu lhe colocava é, do ponto de vista jurídico, porque a Sandra é advogada, quais são os mecanismos constitucionais mais relevantes para a proteção dos direitos das mulheres? Ou, se preferires, porquê é que devem as mulheres defender a Constituição? Bem, desde logo, por exemplo, eu nasci de facto no limiar da liberdade, não tenho ideia nenhuma do que era não ter a liberdade, mas só para começar, eu fui a primeira mulher da minha família, de toda a minha família, eu fui a primeira mulher a ter um curso superior. E, portanto, isso nunca teria acontecido se nós não tivéssemos a Constituição da República Portuguesa. E, por outro lado, eu escolhi logo ser advogada. E, portanto, antes da Constituição, obviamente que estava completamente vedado o acesso, eu não conseguiria nunca, sendo da família que era, que não tinha nenhuma tradição, nem sequer tinha ninguém com cursos superiores, e, portanto, nunca seria advogada. E, de facto, eu sempre tive este ímpeto porque eu vi a luta, tanto na minha família, apesar de não ter vivido nessa altura, mas ouvi as histórias, tenho plena noção daquilo do que custou conquistar a liberdade, e este livrinho, apesar de, como eu disse há pouco, ele ainda não é em pleno exercido e não é vivido pelas mulheres em pleno, mas a verdade é que antes de 1976 e antes do 25 de Abril, porque, como foi dito aqui, eu não me recordo o nome, mas pela enfermeira Liliana, é verdade. O que está aqui escrito transpôs para a lei aquilo que foi, por exemplo, a luta das mulheres. Muitas mulheres que lutaram e, inclusivamente, perderam não só a liberdade, como algumas delas a vida, para nós podermos ter agora muitos dos direitos que aqui estão. Por exemplo, já foi aqui dito, as mulheres não podiam sair de Portugal sem ter autorização dos maridos, não podiam trabalhar sem ter autorização do pai ou do marido, mas era muito mais longe do que não era só isso. Por exemplo, havia um artigo na Constituição, não é na Constituição, havia um artigo no Código Civil, antes da Constituição e antes do 25 de Abril, que tinha uma cláusula que dava ao marido o poder, mesmo que tivesse autorizado a mulher a trabalhar, o marido, a qualquer momento, sem consultar a mulher, sem falar com ninguém, podia pura e simplesmente revogar o contrato de trabalho, ponto, sem ter sequer que dar alguma justificação. E, portanto, nem era só a questão de nós termos que pedir e termos licença para trabalhar, essa licença e esse contrato podia ser terminado pura e simplesmente por vontade do marido, sem justificar. Isso acabou em 1974 e depois foi transposto para a lei em 1976. E não é só isso. Aliás, a Constituição, eu não vou aqui ler os artigos, mas, por exemplo, se olharmos logo para o primeiro artigo, o primeiro artigo diz que Portugal defende
acima de tudo, por exemplo, que é uma república soberana e é baseado na dignidade da pessoa humana e na vontade popular. E, portanto, logo daqui, no primeiro artigo, nós vemos o que é que aqui está. Mas, por outro lado, nós temos aqui não só o artigo 13º, que é o tal artigo que diz que há igualdade entre homens e mulheres, mas isto não é só este artigo. Este artigo, de facto, fala e estatui que há igualdade entre homens e mulheres, mas depois temos até o artigo 9º, que está antes deste 13º, que diz que é obrigação do Estado garantir essa igualdade. Portanto, este livro é tão perfeito e foi tão bem construído que aqui diz que se não houver essa igualdade, o Estado tem essa obrigação, tem a obrigação de o garantir. Depois também, relativamente, falou-se aqui das guerras, o artigo 7º estabelece o que são as relações internacionais e foi das primeiras constituições do mundo onde vem aqui a dizer que, no número 3, Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e, portanto, Portugal não é a favor da guerra, está aqui escrito. Depois temos também a questão da família, porque a própria Constituição da República Portuguesa, no artigo 36 e seguintes, estabelece a igualdade dos direitos de parentalidade, de maternidade e de paternidade. E isso ficou escrito na lei e antes do 25 de Abril isso não era possível. É verdade, nós podemos dizer assim, é verdade que isto são palavras que são bonitas, que estão aqui escritas, mas nós ainda não as vivemos hoje na sua plenitude. E isso é mais dos motivos que nós temos, em primeiro lugar, para sabermos o que é que a Constituição da República diz. Só para termos um exemplo, eu se tiver um processo de regulação das responsabilidades parentais, eu não utilizo a Constituição de imediato, porque existe um direito, que é o direito da família, que está no Código Civil e entre outra legislação, mas se eu for a tribunal e vierem invocar um direito que está na Constituição, nomeadamente no artigo 36, que diz que há igualdade, tem que ser igual os direitos de parentalidade e de regulação das responsabilidades parentais, se o Tribunal me disser que eu não tenho razão, eu posso recorrer dessa decisão precisamente porque isso está aqui na Constituição. E, portanto, não há nenhuma lei em Portugal que esteja acima daquilo que está na Constituição da República Portuguesa. E, por isso, ela é tão importante e tão fundamental. Porque mesmo que num tribunal de primeira instância me digam que este direito não é bem assim que deve ser aplicado, eu posso sempre recorrer para outro, que é o Tribunal Constitucional, que é o que está acima, e que esse vem sempre à Constituição. E se o que eu estou a pedir que seja concretizado na vida de alguém, seja de uma mãe, de um pai, não importa, se estiver aqui consagrado, o Tribunal, e, portanto, na vida isto vai ter que ser materializado. E por isso é que é tão importante nós, em primeiro lugar, temos que conhecer o que cá está. Eu valorizo muito aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente, que é a ideia de esta Constituição devia de estar nas escolas. Esta Constituição, é óbvio que isto não é como uma lista telefónica que nós vamos ler de A a C e vamos ler os artigos todos. Não. Mas é importante nós sabermos, pelo menos, o que está aqui nos artigos do 1º até o artigo 60, pontualmente, ou pelo menos sabermos que isto é um livro que garante a grande maioria dos nossos direitos pelos quais nós lutamos e lutamos tanto. E é importante sabermos porquê, porque se nós não soubermos que temos este direito e que ele está escrito na lei e que é lei, nós depois não conseguimos ir exigir este direito. E, portanto, é importante conhecer o que está na Constituição. E depois, é importante não acharmos que por estar aqui na Constituição e por ser lei é garantido, porque o que está na Constituição hoje pode vir a ser revogado amanhã e, portanto, deixa de ser garantido. E, portanto, o primeiro passo é conhecermos que termos uma Constituição e o que é que ela permite, e o segundo passo é exercê-la no dia-a-dia. Eu, por exemplo, na minha atividade profissional, presto apoio num gabinete jurídico de 3 sindicatos. É essencial eu ter esta Constituição e esta Constituição dizer e ter aqui escrito que eu e os sindicatos têm o direito de exercer a sua atividade, porque se não tivesse aqui escrito,
não era possível eu exigir que isto fosse verdade. Entre outras coisas, nós temos um artigo aqui na Constituição, que é o artigo 53, que diz que não pode haver despedimentos sem justa causa. E se esse artigo não estivesse aqui, provavelmente este artigo até poderá vir a ser utilizado agora contra este pacote laboral que está a ser analisado e que está a querer ser implementado, precisamente porque um dos artigos que viola na Constituição é o artigo 53, que proíbe despedimentos sem justa causa. E por isso é importante nós conhecermos, defendermos e lutarmos para que isto seja uma realidade nas nossas vidas. Ainda não é, mas eu acredito que se cada uma de nós, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, nas nossas conversas, se soubermos o que aqui está e se passarmos essa informação e se defendermos o que aqui está como um tesouro que nós temos aqui, porque de facto é importante exercer o que aqui está e passar da lei para a vida. Ainda não existe a 100%, mas eu acredito mesmo que só depende de nós que consigamos transpor isto para a vida, nomeadamente para a vida das mulheres. Já estou a falar muito, acredito. E eu acho que a Constituição é para ser vivida e cumprida. Eu, todos os dias, pelo menos, tento fazer isso e tento passar isso para cada uma das pessoas que vivem e que precisam do que aqui está para ter uma vida melhor. Obrigada. Então, agora passava a palavra à Margarida e perguntava-lhe, nos artigos 73 e 74 da Constituição, diz que consagra o direito à educação, à cultura e ao ensino. Os jovens não sabiam que isto estava escrito na Constituição, a maior parte, mas já perceberam que têm direito ao ensino, à cultura, à educação. Que expectativas, que desafios é que os jovens enfrentam perante estes direitos? Ok. Primeiro de tudo, no artigo 74 consta que a igualdade de oportunidade e ao ensino e de ter êxito nele. E esta seria a expectativa que nós todos teríamos, era que teríamos direito a sucesso escolar e nos âmbitos, talvez, teóricos, isso não seja tão evidente. Apesar de que, quando eu estava a preparar-me para hoje, perguntei esta questão a várias colegas minhas e amigas minhas, porque achei que era uma maneira boa de representar o meu grupo. E uma coisa que me disseram muitas vezes era que sentiam que, quando se dizia alguma coisa, sendo elas a dizer, se fosse uma pessoa do sexo oposto a dizê-lo, teria mais valor do que quando elas o dizem. Contudo, foi nos âmbitos e nos ambientes físicos que estes desafios se revelaram um bocado mais evidentes. A expectativa era que todos nós seríamos avaliados e classificados da mesma forma. Mas uma das respostas que tive à pergunta foi uma história com uma amiga minha que estava a praticar uma coisa que é a educação física, que é os testes do vai e vem. Conhecem? Sim. Pronto, é horrível, mas para aqueles que não conhecem, temos um percurso de 20 metros e temos um áudio colocado pelo professor e temos que fazer o máximo de percursos possíveis. Dentro deste teste há 3 avaliações possíveis, que é a negativa, que é quando não cumprimos o limite mínimo de percursos, a positiva, que é quando o passamos, e o nível atlético. Este é quando tem uma avaliação mais alta que os outros e é quando chegamos a um nível... É acessível para quem pratique desporto, mas é mais elevado. E a minha colega estava a praticar isso mesmo. E estava já com a positiva e estava a querer alcançar, tinha a ambição de chegar ao nível atlético. Coisa que não conseguiu porque o professor tirou-lhe o áudio e ela ficou um bocado indignada, né? Pronto, porque queria chegar a esse objetivo. E a resposta do professor a isso foi que achou que ela não tinha capacidades de o fazer, de lá chegar, sem lhe dar a oportunidade. O mesmo, claramente, não aconteceu aos parceiros dela do sexo oposto. E esta história eu escolhi porque eu acho que é um exemplo de onde estamos enquanto direitos e como às vezes eles são aplicados e do caminho que ainda temos para percorrer para chegar onde queremos.
Queria agora focar na parte da pergunta que se refere à cultura. Como consta no artigo no 73, todos temos direito à cultura e que a nossa educação deve, através da escola e de outros meios formativos, contribuir para a igualdade de oportunidades, a superação de desigualdades económicas, sociais e culturais. E este excerto foi-me especialmente interessante porque sou aluna de curso de artes aqui da Escola Secundária de Montemoro Novo, e uma das disciplinas que constou na minha formação foi História e Cultura das Artes, onde a gente estuda exatamente isso, estudamos movimentos artísticos e a história, sempre com base em referências e obras de artistas. E talvez de 60 referências que nos são dadas, se 10 forem mulheres é muito. E isto é muito curioso porque, estando num Estado que tem o dever de procurar superar estas desigualdades, a falta de representação feminina no programa de ensino parece-me um bocado sério e não algo que devia de ser apenas deixado a critério próprio para ser pesquisado pelo aluno. E isto não consta apenas de História da Arte, isto é a parte que me toca a mim, mas também o programa de português, 12º ano, eu não me lembro, não consigo lembrar-me de uma obra de uma mulher que a gente tenha estudado. Para terminar, queria salientar a importância de algo que estudamos, talvez como disciplina oficial até ao 7º ou 8º ano, mas que no secundário já não é lecionado, que é a cidadania. E estes valores são necessários para combater estas questões e deviam ser tratados como, além de uma disciplina, como algo facultativo a uma sala de aula funcional. E que se todos tivéssemos estes valores impostos em nós, este caminho seria muito mais facilitado para chegar onde queremos. Obrigada. Obrigada. Eu pedi desculpa aqui à Liliana porque deveria ser, eu não tinha combinado, mas ela seria a seguir aqui no meu alinhamento, mas entretanto com este desafio da Margarida sobre as artes, a história das artes e as mulheres artistas que fazem ou não fazem parte do currículo, e eu resolvi, acho que podia-se ficar mais agora já aqui o desafio para a Luanda, que é uma mulher artista e há, efetivamente, imensas mulheres a participar em todas as áreas das artes atualmente. Isso é indesmentível e indiscutível, não é? Só dizer-vos que a Luanda é uma das cantoras convidadas para o programa da manhã à tarde, A Mulher é uma Arma, e que a Luanda tem nome de cidade angolana, mas viveu na Guiné, é portuguesa, mas também é brasileira, e tem uma longa história de vida muito interessante, de mulher artista. Mora no Alvito. Pronto. Então, a questão que eu tinha aqui preparado, que não terá... a nossa Constituição, efetivamente, garante a liberdade de expressão e de fruição, fruição e criação cultural. Como é ser mulher artista aqui com esta Constituição de suporte? Primeiro que esse ano faz 40, pronto, já nunca sei que idade que eu vou fazer, se eu tenho 57 ou se eu já fiz 57, whatever, mas ver ela com 18 anos, tipo, ainda nesse mesmo tipo de batalha dos... Devo dizer que, assim, a minha profissão eu sou uma cantora, mas é uma profissão essencialmente no masculino. Principalmente, ainda mormente, a Isabel está aqui, são poucas as exceções, a Isabel Bicho está aqui, que é manager, road manager, empresária, tá na produção, na produção musical, desde que... E a Bragança era muito longe, não dava para ir e voltar no mesmo dia e tal, né, que eu chamo de produção a lenha, mas ainda é uma profissão muito masculina, de um meio muito masculino,
e aonde nós ainda sofremos muito preconceito, muito preconceito. Mulheres instrumentistas sofrem muito preconceito, um preconceito que, por exemplo, talvez mas toca como um homem, aquelas bobagens que a gente ouve bem e tal. Todas nós, particularmente, vamos nos perder na vida. Quando eu comecei a cantar aos 17 anos, a minha família lá da minha mãe, que era mais tradicional, falou, não, Wanda, tudo bem, você é comunista e tal, a gente aguentou. Agora a Luanda vai ser cantora, vai se perder. Era aquela coisa, vai se perder e tal. Então a gente lida com vários preconceitos o tempo todo. Essa coisa da programação artística, das programáticas da escola, que você nunca sabe quem são mulheres, é uma mulher, entendeu? Assim, muito lá parecida para 350 pessoas, homens. Não estou tirando aqui o valor de nenhum dos artistas homens, pelo amor de Deus, mas é que existem coisas que podem caminhar juntos e, na verdade, nós na arte, assim como na vida, a gente sofre um certo apagamento. Um certo apagamento. Eu vou ser prática, assim. O concerto de amanhã, A Mulher é uma Arma, que é uma idealização do Renato Júnior, que nos deixou há um ano. O Renato Júnior é o que eu chamava sempre um militante da memória, um grande militante da memória. E o Renato, esse concerto em si, se vocês repararem, A Mulher é uma Arma, são canções de intervenção, né? E todas essas canções de intervenção que hoje, amanhã serão cantadas por nós, por mim, pela Bacalhau, pela Rede Chus, pela Elisa, pelas Patrícias e a Joaninha Amendoeira, enfim. Todas essas canções, que são muito importantes, foram sempre cantadas por homens. Não haviam mulheres cantando na Revolução, certo? Elas não estavam interessadas? Não, claro que elas estavam interessadas, mas ser cantora naquela época, como ainda na minha época, hoje já está um pouquinho melhor, as mães e os pais até querem que os filhos sejam artistas, mas na minha época ninguém queria, né? Era tipo, vou para a lua, era mais fácil, né? As pessoas entendiam mais. Mas foram sempre apagadas, não eram cantoras. Por que não eram cantoras? Porque não queriam? Não, porque não tinham autorização para nada. Absolutamente nada, e ser cantora ainda colocava elas numa situação de estar à margem da sociedade moral, dos costumes, etc. e tal, e ninguém queria se arriscar a isso, certo? Então, por exemplo, um dos exemplos do Renato era muito ligado a Simone de Oliveira. Fez muita questão fez o musical com o Tiago Torres e tudo mais. E por que levantar a memória da Simone? Porque a Simone de Oliveira é um grande símbolo dessa época. Um grande símbolo dessa época. Porque era uma mulher que viveu a vida de uma forma muito diferentona, né? Com seus maridos, com seus uísques, com seus repertórios, com suas roupas, sendo presente, coisa que a Amália também fez, mas a Amália foi muito utilizada pelos outros para ter uma outra imagem, mas a Amália também foi uma mulher muito para frentex, muito à frente do seu tempo, mas para dizer que esse show de amanhã é um pouco uma resposta nossa, entendeu? E do Renato, na época, para quando montou, mas nossa, das mulheres, de dizer que esse repertório também sempre nos pertenceu. Só não o cantávamos porque não seríamos, então, autorizadas, né? Então, amanhã, ir a um espetáculo como esse é um ato político de ressignificação de um passado que está aqui colado em nós. Está aí o testemunho dela, com 18 anos de idade, ainda passando por situações que eu fico, Jesus, jura? Ainda? E tal, né? A gente tem que sair desse ainda. É esse ainda que me chateia. Esse ainda que parece que não sai do lugar, que está em todas as nossas relações de trabalho, onde a gente tem que provar 1.500 vezes que é muito melhor, que é super legal. Por exemplo, no meu caso, sou cantora e tal. A Luanda é cantora. Mas a Luanda era casada, tem filhos. Como se isso... Qual é a diferença? Eu podia não ser casada, não ter filhos e tal. Então, eu posso ser cantora porque a minha moral, a rigor, não é duvidosa, porque estou inserida dentro de um... Estou falando depressa, né? Estou inserida dentro de um contexto que é moralmente aceitável, né? Então, quando eu digo que a Constituição, que está aqui, esse livro fofinho, lindo, que eu estou adorando, que está cheio de enfeitinho, eu amo livro usado, livro é uma coisa bonita, né? A memória é uma coisa bonita, mas isso aqui tem mesmo eu sonho com um dia que a gente não precise mais consultar nada, porque isso já vai estar tão dentro da gente, tão dentro do caminhar da sociedade, que será um belo livro de consulta, porque a gente quer, não porque precisa. Entendeu? Então, por exemplo, na parte artística, várias coisas estão garantidas na Constituição para os artistas de forma geral. A fruição, o governo, levar a arte a todos os lugares, permitir, dizer que nós, por exemplo, nós trabalhadores da música, nós temos direito a um monte de coisas que na prática a gente não tem. Não temos.
Não somos reconhecidos pelo governo em si como trabalhadores reais. Somos trabalhadores de vez em quando, entendeu? Dependendo do que, somos o que, nunca estamos ali incluídos em nada. É chato falar, mas é verdade. Por quê? Porque a nossa luta também anda paralela. E paralela a essa luta ainda anda a luta da mulher junto para ser, né? Ali tipo, estamos aqui, temos o mesmo valor, não sei o que e tal, blá, 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 blá. É cansativo? É. Vai demorar para melhorar? Vai. Vamos ver? Não sei, mas temos que continuar fazendo, né? Então, sem a Constituição, nós não estaríamos aqui, nenhuma de nós. Isso é assim, nos pequenos lugares, nas coisas mais simples é que a gente vê o absurdo. Quando a gente fala, sem o 25 de abril, sem a Constituição, nós, fofinhas, simpáticas, não poderíamos estar aqui falando. É um lugar, eu arrepio quando eu penso nisso, porque é um lugar que você fala, tá, não é é isso mesmo. E não nos esquecendo que ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando, conversando, que amanhã eu posso me juntar às minhas amigas para cantar um repertório interventivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, em outro lugar do mundo, exatamente, as mulheres estão sem direito algum, sem nada, porque nós somos sempre a bucha de canhão quando acontece alguma mudança na sociedade, nós somos sempre as visadas, né? Os avanços são lentos e os retrocessos são muito, muito, muito rápidos. E, assim, só para fechar, uma teoria altamente infundada, que eu tenho várias, estava aqui falando outro dia, inclusive sobre o inverno, que eu tenho uma que, se fosse bom, o urso que está vestido a caráter não hibernava, né? Estava na rua. Mas eu tenho uma sobre a guerra também, que muito nos chateia, que se os homens engravidassem, pensariam muito antes de mandar um filho para a guerra. Se carregassem durante 9 meses, depois parissem, amamentassem, trocar de fralda, de verdade, não essa parentalidade, mas a coisa física mesmo, pensariam muito antes de mandar um filho para a guerra. Então a gente fica nessa dicotomia, nós numa sociedade europeia mais evoluída e tal, não sei o quê, parecendo que não, a gente se debate com o mesmo tipo de problema e de situação que alguém que está numa sociedade muito reprimida, porque a repressão é transversal a nós todas, o tempo todo, em vários lugares, em várias situações. Então, quando a gente fala, estamos aqui reunidas, falando, conversando sobre as mulheres e a Constituição, não sei o quê, não sei o quê, que legal, tão garantido? Não é. A qualquer momento isso pode ser tirado de nós. E é sempre de nós. E está meio chato isso já, a humanidade, né? Errem a gente um pouquinho e achem aí outro alvo. É isso. Vão ao concerto amanhã, que é um ato político, além de ser muito bonito. Obrigada. Então, só aqui um comentário para a Margarida poder consultar, para além da Constituição, algumas tirinhas da Mafalda. Conhece a Mafalda? Banda desenhada, Mafalda. E há uma tirinha da Mafalda em que ela está a ver a mãe dela a limpar o pó, depois a outra a avó a limpar o pó, outra a lavar o chão, e ela pensa, porque a Mafalda pensa muito, e nós precisamos de pensar muito. E a Mafalda pensa, nunca tinha percebido porque é que as mulheres não têm um papel na história, também na história da arte, têm um papel, porque elas sempre tiveram um trapo. Elas têm um trapinho. Pronto, portanto, é a Mafalda que é sábia, que diz estas coisas. Nós agora podemos fazer umas tirinhas diferentes, parece que voltamos. A Mafalda me salvou do divã quando eu era criança. Era uma outra criança esquisita. Parece que eu voltei para uma tirinha da Mafalda, isso está chato também. Então, passando à doutora Liliana, enfermeira, que é enfermeira aqui no Serviço de Urgência em Montemor, já dissemos, que é dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o que não será coisa pouca, também, que foi professora do primeiro ciclo, que acho que é uma situação muito interessante, importante sempre, eu também fui, em tempos que já lá vão, e dirigente associativa e autarca, e hoje vai-nos falar então aqui de uma área daquelas em que a Liliana trabalha para conseguir que o direito à saúde das mulheres seja um direito. Obrigada. Ameaçados mesmo. Falar no direito à saúde é absolutamente fundamental.
até porque é provavelmente consagrado tal como ele estava inicialmente na primeira Constituição em 106. Está aqui a jurista que me pode ajudar, mas, enfim, este próprio legislado já foi alterado e ele próprio já sofreu algumas alterações, como, aliás, partes da Constituição. Eu sou muito fã da primeira versão, da versão original. A Constituição tem vindo a sofrer, eu diria, acho que esta é uma palavra adequada, alguns ataques ao longo dos anos, consoante os ciclos governativos que assim acompanham e que assim estão no país, vai sendo mais ou menos mutilada, e esta questão da saúde é interessante nós colocarmos na perspectiva de que, e do ponto de vista das mulheres, eu acho que seria interessante pensarmos aqui que antes do 25 de Abril, e por isso é importante pensar sobre isto, antes do 25 de Abril, morriam por cada 1000 crianças nascidas no primeiro ano de vida, 53 crianças, antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, os dados que temos mais recentes morrerão no primeiro ano, quando muito 2 crianças por cada 1000. Isto que tem a ver com a saúde reprodutiva, digamos, da mulher diretamente, e a saúde infantil. Nós tivemos, com a Constituição de 1976, colocado no primado da lei, mas depois a sua materialização, porque o que diz no articulado é que ela deve ser implementada pelo Estado através de um Serviço Nacional de Saúde, e o nosso Serviço Nacional de Saúde implementado, ele já vinha a ser estudado um bocadinho antes de 1976, mas é depois com a Constituição que ele de facto é implementado e que ele ganha força no terreno e que permite de facto melhorarmos uma série de indicadores como este que eu estava a dizer, mas também mortalidade feminina associada ao aborto, que essa é uma questão que não vem na Constituição, mas que depois mais tarde é resolvida precisamente porque a Constituição dá a possibilidade, mas é pela luta das mulheres que é possível, e hoje muitos já falam em retroceder nessa ideia, mas que é possível implementar a interrupção voluntária da gravidez no nosso país e, portanto, esse conjunto de medidas que vem melhorar também a saúde sexual e reprodutiva da mulher e minimizar estes números horrorosos que nós tínhamos antes do 25 de Abril. Mas, como eu estava a dizer antes, a materialização deste primado na legislação tem vindo a ser alvo de alguns ataques e aquilo que inicialmente se considerava gratuito hoje já é tendencialmente gratuito e o tendencialmente gratuito já está neste momento transformado num universal, assim às vezes não é assim tão universal, porque parece que agora as mulheres no nosso país parem em ambulâncias e parece que no nosso país isto é o novo normal e ninguém se assusta com isto quando os ministros vêm à televisão, ou os primeiros ministros ou a ministra vem à televisão dizer que vai encerrar um bloco de partes aqui, um bloco de partes ali. Isto é importante, isto é atual, tem a ver com a defesa da Constituição, porque, de facto, aquilo que nós percebemos e que floresce à volta destes locais, por exemplo, ouvimos recentemente encerrar uma maternidade como a do Barreiro ou encerrar uma maternidade como a de Vila Franca de Xira, para quem tem a noção do complexo que isto é uma política que eu diria quase assassina das mulheres e das crianças, para usar um termo que eu uso intencionalmente como sendo, é um termo forte, sim, mas devemos ter presente porque florescem em torno destas indisponibilidades do Estado em defender este artigo 64, florescem os negócios privados, é isto mesmo, onde estão a abrir, próximo daqueles hospitais públicos, onde estão a abrir unidades privadas para dar resposta àquilo que são as nossas necessidades que estão na Constituição, que estão escritas na Constituição como um direito que é universal, tendencialmente gratuito, mas que é universal, portanto, é para todos aqueles que chegam ao SNS. Portanto, este, no fundo, e ao encontro da pergunta que a Vitalina me estava a colocar, é a situação com que estamos deparados neste momento. Talvez este seja o artigo da Constituição, neste momento,
a par do direito à educação, que também está a haver neste momento um forte ataque à escola pública, mas também está a haver um forte ataque a este direito constitucional à saúde, e porque ele se configura como, ou pode-se configurar como um negócio. Obviamente que as mulheres são quem... as mulheres e as crianças é como nas guerras, como dizia há pouco o Sr. Presidente, e muito bem, mas neste particular as mulheres e as crianças são quem mais sofre, obviamente, quando este direito fica mais coartado e mais impossibilitado de ser exercido, e das várias dimensões. Eu queria também ressalvar aqui uma outra dimensão que é muito importante, que tem sido sempre no direito à saúde, um parente pobre do direito à saúde em Portugal, e agora ainda com mais acutilância, porque isto também tem que ver com os ciclos económicos que vivemos, que é o direito à saúde mental. E também são as mulheres, e porque eu sou enfermeira, mas também sou especialista na área de saúde mental e psiquiátrica, isto é um tema que também me toca muito particularmente, mas também para vos dizer que isto é, estatisticamente, isto é assim, também as mulheres são mais pobres, as mulheres ganham menos que os homens, mas as mulheres também adoecem mentalmente mais do que os homens. E porquê? Porque as mulheres... e porque é que eu dizia que está ligada à questão económica? Porque as mulheres muitas vezes têm, para além do seu trabalho, a dupla e a tripla jornada de trabalho, não é? Porque é sobre elas e sobre os ombros delas que são carregadas os cuidados na casa, os cuidados às vezes são as cuidadoras dos pais mais velhos, dos mais velhos. Portanto, é às mulheres que cabe todo este fardo da dupla, tripla jornada de trabalho, e é também por isso, e há aqui uma ligação muito forte, que são elas que adoecem do ponto de vista mental muito mais do que os homens. E, portanto, também aqui tem sido sempre um parente pobre da saúde, do direito à saúde em Portugal, o direito à saúde mental, mas agora ainda mais que se agudiza. Ainda mais importante é virmos para a rua em todas as oportunidades que tivermos, e essas oportunidades, isto é, em todos os desafios. Pode acontecer aqui, eu sou enfermeira aqui no Centro de Saúde, trabalho aqui no Serviço de Urgência Básica de Montemor. Se for preciso, de hoje para amanhã, nós não sabemos, e isto pode acontecer, porque o desenho de urgências pode mudar de um momento para o outro, e se formos chamados a defender este serviço de urgências, eu espero que todos aqui nos levantemos para o defender, porque ele é importantíssimo. É um serviço de urgência básica, já agora permitindo-me a falar em concreto aqui, é um serviço de urgência básica que está aqui numa zona do Alentejo absolutamente crucial, não só para este concelho, como para uma série de concelhos limítrofes, inclusive de outras áreas do país, como Coruche, inclusive Mora, Arraiolos, Vendas Novas, enfim, muitos concelhos. Portanto, nós não sabemos, mas sabemos que há ciclos governativos mais propícios a que haja um redesenhar, por vezes, das redes de urgências obstétricas, mas outras redes de urgências também é possível e, portanto, nós devemos estar sempre prontos para nos levantarmos e para virmos defender aquilo que já temos, para não perdermos aquilo que já temos. E, portanto, este também é, no fundo, um alerta que deixo. Também estão aqui, com certeza, políticos e atentos a estas questões, mas pessoas da população, isto é importante. Enquanto enfermeira, para mim, obviamente, trabalhando aqui neste serviço de urgência básica, não podia deixar de também partilhar convosco esta minha preocupação. Tem que ver também com a Constituição, com a defesa da Constituição. Acho que tudo aquilo que temos, não é porque está escrito é muito importante, mas é porque se luta por aquilo que está escrito e precisamente é um texto lindíssimo, a Constituição. Ainda não conseguimos alcançar tudo o que lá está e temos vindo a perder algumas das coisas que lá está, arriscando-nos a que elas sejam ainda mais mutiladas. Não me quero alongar, qualquer pergunta, depois também estou disponível para responder ao público, mas deixava com esta ideia de que, de facto, tudo se mantém pela conquista das coisas e pela luta para que elas se mantenham. Obrigada, Liliana. Quando cada um de nós decide ir passar
2 horas de sábado a falar da Constituição da República Portuguesa, já somos todos políticos. Portanto, quando houver ataque de novo ao nosso serviço básico de saúde, lá estaremos, sem dúvida. Então, continuando, agora a palavra para a Tânia, que é arquiteta, que é uma mulher do Norte, mas já é também um bocadinho alentejana e faz parte do movimento associativo e cooperativo de Montemor, foi cofundadora da Cooperativa Integral Minga e da Estação Cooperativa. E é arquiteta e ela já começou a falar um bocadinho, agora é só um dos outros direitos que está muito em falta de cumprimento, é a habitação. O direito à habitação. Nós aqui já vivemos a experiência de muitas conquistas no direito à habitação, muita gente conquistou a sua habitação, construiu a sua habitação aqui no Concelho de Montemor, noutros tempos, de outras situações políticas. E agora, como é com o direito à habitação e com as mulheres? Era isso que eu ia dizer também, que para além da educação e a saúde, a habitação tem sido um dos direitos que tem sido mais atacado também nos últimos anos. Ainda há muito para fazer, lá está, não apenas em Montemor, mas a nível nacional, principalmente nas grandes cidades, tem havido uma pressão imobiliária tremenda que tem levado a despejos consecutivos. E eu vou-vos só ler a primeira linha, que não quero falhar. Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar. Ora, aqui já a mulher está muito presente também, porque quando nós não temos direito a uma habitação condigna e toda esta questão de salubridade habitacional, também não conseguimos ter a nossa condição familiar respeitada, educar e criar os nossos filhos nas melhores condições. Portanto, este artigo é bastante transversal na qualidade de vida da mulher e é, no fundo, desrespeitado consecutivamente por esta falha que temos tido, especialmente agora nos últimos, eu diria, 10 anos, em que com uma grande pressão imobiliária temos visto lá está, muitas questões serem desrespeitadas e houve agora nos últimos anos quase uma oportunidade perdida com o primeiro direito, que foi uma política que tentou vir a dar condições não só para privados, mas também para cooperativas de habitação, de promoverem no fundo, levarem este direito, darem voz a este direito. E isso, infelizmente, acabou por cair um pouco por terra e, portanto, venho aqui outra vez reforçar que é importante voltarmos a olhar para este direito com no fundo, a urgência que ele assim exige e como estamos aqui também, efetivamente, com o Presidente, há cooperativas que em Montemor tiveram imensa importância na resposta à habitação. Temos a CEA Alentejana que eu creio que deu habitação a mais de 500 famílias e, portanto, foi um exemplo muito importante a nível territorial e estamos hoje em dia outra vez com esta necessidade veemente. Já vimos pessoas chegarem a Montemor com expectativas de se conseguirem fixar, famílias jovens que não conseguem sair da casa dos pais, que não conseguem aceder a este direito fundamental. É necessário criar habitação a custos acessíveis, habitação com as condições de salubridade e de habitabilidade que são, lá está, um direito constitucional que ainda não chega a todas as casas e, portanto, dar voz a estas iniciativas cooperativas. Quando o Estado não consegue dar resposta a estes direitos, privadamente e de forma cooperativa, pode haver respostas que sejam dadas, pode haver reforços a estas iniciativas que permitam dar a resposta a mais habitação com qualidade. Portanto, eu acredito que nisto a cooperativa da qual faço parte e que no início desde o início
início a secção de habitação, que é a Cooperativa Minga, que tem tentado implementar uma cooperativa de habitação económica e ecológica, respeitando o artigo 66 também, que é o direito ao ambiente e à qualidade de vida. Portanto, neste sentido, tentar, lá está, de acordo com tudo o que esteja ao alcance político, conseguir, articulando com as cooperativas que existem e que têm esta secção de habitação, tentar dar resposta a esta necessidade muito, muito importante, não apenas no Conselho, mas a nível nacional, mas já que estamos aqui, lutar pelos que aqui estão e que se tentam fixar e que não conseguem. E principalmente pela nova geração que muitas vezes tenta sair de casa dos pais e não consegue. Pronto. E aqui ainda ressalvar que nesta Constituição está também a intenção de fomentar a criação das cooperativas de habitação e o reforço à autoconstrução, que é uma coisa que também tem sido limitada pela legislação no geral. É muito difícil fazer autoconstrução em Portugal neste momento. Uma coisa que já foi muito possível, e mesmo após o 25 de Abril, portanto, mesmo na Cheia Alentejana, houve casas que foram construídas por empresas e, portanto, por empreitadas de construção, mas também casas que foram construídas em autoconstrução, portanto, dependendo das capacidades económicas das famílias, ou há pessoas que têm tempo e que podem investir na construção da sua casa, há pessoas que estão a trabalhar, que têm dinheiro, que podem investir numa empreitada. Portanto, fomentar outra vez o direito à autoconstrução de alguma forma, se não for a nível nacional, encontrar-se alguma proteção para que isto possa acontecer a nível municipal, porque realmente é uma questão muito importante. Há técnicas de construção que podem ser facilmente aplicadas, como por exemplo a taipa e todas estas questões de construção vernacular, que podem ser aplicadas por mão de obra menos qualificada, portanto pelos próprios habitantes que estão em necessidade de resolver o seu problema de habitação. Portanto, ressalvo aqui conseguirmos proteger de alguma forma a questão à autoconstrução. Obrigada, Tânia. Então, ouvimos as nossas convidadas. Queria agradecer à Câmara a disponibilidade e às nossas tradutoras para a linguagem gestual. É uma novidade numa iniciativa nossa e nas comemorações do 8 de março. Obrigada. E ainda tínhamos 5 minutos para alguém que tenha muita vontade de colocar uma questão daí desse lado. Porque depois temos ali uma fatia de bolo, só pequenina, mas para uma questão ou duas ainda dá. Há ali uma, haverá mais alguém que tenha muita vontade? 2. Pronto, então acho que encerramos as inscrições para o uso da palavra do público. Temos Ana Paula, faz favor. Eu posso começar a chorar porque eu hoje estou cheia de dores. Isso é que é pior. É assim, primeiro que tudo, eu gostava de agradecer. Ela é aquelas 2 meninas que estão a fazer a língua gestual. Trabalhei 20 e muitos anos com crianças com necessidades especiais, língua gestual, macaton, autistas, pronto. Tive que abandonar a minha profissão por motivos de saúde. Porque eu vejo que hoje as mulheres, ainda hoje, a saúde para elas está sempre para trás. É primeiro para todos, menos para as mulheres. Cada vez as mulheres têm menos direitos à saúde. Eu tenho uma doença que é maioritariamente das mulheres, não é exclusiva das mulheres. Há homens que também a têm, mas é maioritariamente das mulheres. Resultado, esta doença não interessa a ninguém. Porquê? Porque é maioritariamente das mulheres. Tudo bem, é uma doença que é difícil, não sabem a origem, chama-se fibromialgia e tremor essencial. Eu abdiquei de 23 anos a trabalhar no Ministério da Educação, com crianças, porque os medicamentos que eu tinha que tomar,
eu tinha que tomar tramadol, eu tinha que tomar metanor, eu tinha que tomar Rubifen. Eu achei que eu estava completamente drogada para tomar conta de crianças. Se acontecesse alguma coisa àquelas crianças, quem é que se responsabilizava? Eu não poderia ser. Eu não tinha hipótese para isso. O que é que o Estado poderia fazer? Nada. Eu decidi, por mim, deixar a minha profissão. Abandonar a minha profissão. Neste momento, eu nem sequer tenho reforma, porque o Estado não reconhece que eu tenho direito à reforma. Eu não consigo andar. Amanhã há a manifestação das mulheres. Era das coisas que eu mais gostaria de ir. Mas no estado em como eu estou hoje, eu acho que vai ser impossível para mim. Só se eu tivesse uma cadeira elétrica ou alguma coisa para ir, para reclamar pelo direito a que estas doenças sejam reconhecidas pelo Estado. Que nos deem qualquer coisa de reforma. Não é preciso muito, mas que deem qualquer reconhecimento e que façam alguma coisa. E não fazem. Eu muitas das vezes penso assim, é mais fácil lutarem pela doença e pelo Viagra do que lutarem por uma doença de uma mulher para trabalhar. Obrigada, Ana Paula. Já não sou capaz de dizer mais. Pascal. Muito boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer muito sinceramente as 6 mulheres que estão ali. Fico um pouco emocionada porque eu acho que foi muito forte e foi dito aqui muitas coisas muito importantes em domínios muito diversos que tocam em todas as partes, quase todas as partes da nossa vida. A educação, a saúde, as artes, o direito, a habitação, pronto. Portanto, muito, muito obrigada. Eu, não sendo portuguesa, vivo aqui e também beneficia desta Constituição. E quero dizer, já não sei de onde e quando, mas tenho este livrinho na minha casa. Trabalhei com ele muito tempo quando trabalhava na defesa da inclusão das pessoas com deficiência e as minhas filhas também têm este livrinho em casa. Eu não digo que ele está ao pé da cama, mas não está muito longe. Muito obrigada. Obrigada, Pascal. Então, caminhamos para o fim desta conversa. Penso que podemos concluir que os generosos princípios democráticos da nossa Constituição de Abril estão longe de ser cumpridos na vida em geral e na vida das mulheres portuguesas, e que isso depende essencialmente dos poderes instituídos que fomos tendo ao longo dos anos e que muito fizeram para reverter a Constituição. Houve 7 revisões constitucionais. A última foi em 2004, julgo. Não tenha faltado outras tentativas para rever mais, porque, efetivamente, estando na Constituição ainda registados estes direitos, nós temos autoridade, temos capacidade, temos que ter organização e energia para lutar por eles. Mas é muito mais fácil estando na Constituição do que se não estiverem lá. Portanto, comemorar e celebrar a Constituição é fundamental, defendê-la, conhecê-la, divulgá-la. É isso que pode ajudar a que mais gente tenha consciência dos direitos que efetivamente temos e pelos quais temos toda a autonomia para lutar. Assim, nós nos organizemos e acho que vamos conseguir organizar. Portanto, viva a Constituição de Abril. Não deixem de amanhã participar nas comemorações dos Dias da Mulher. O MDM sempre tem comemorado muito o Dia da Mulher, desde antes do 25 de Abril. Não por, infelizmente, durante poucos anos foi um dia de festa, porque as mulheres efetivamente conquistamos imensas coisas, mas imensas. E se todas vocês pensarem, as que têm mais do que 50 anos vão encontrar a quantidade
enorme de conquistas que tivemos depois do 25 de Abril. Mas temos tido imensos retrocessos nos últimos anos. E se não tivermos a coragem de ir chamando a atenção das mais novas, mobilizando as mais novas, para perceber que os direitos não estão adquiridos, nunca. Portanto, é preciso usá-los e lutar por eles. Bom dia da mulher para todas, viva a Constituição do 25 de Abril. Viva! E há ali uma fatia boa, se quiserem.